Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nessa preparação da nossa tarefa de semear o Evangelho, também continuando as tarefas da nossa casa, que com certeza estaremos unidos em pensamentos. Hoje é o grupo terapêutico Luz, onde iniciamos com poucos, mas hoje já temos uma quantidade razoável no horário da manhã, que também sempre reivindicaram na quinta-feira, às 10 horas da manhã, iniciamos a tarefa, mas às 9 horas, o Evangelho de preparação. Então, estamos hoje sintonizados com a equipe espiritual de lá e também aproveitando para semear o Evangelho. Jesus, nosso guia e modelo, lembre-se sempre. E todas as tarefas da casa nós iniciamos com a prece e a leitura do Evangelho. Então vamos ver o que foi reservado hoje para nós, porque é ao caso. E neste momento pedimos ao Pai a permissão para iniciarmos essa nossa tarefa, envolvendo todos nossos irmãos que estão apostos, envolvendo a equipe espiritual da casa, que hoje trabalhamos com a equipe de Dr. Bezerra, porque é um tratamento de cura também, depois passam pelo passe, recebem também as orientações, muitas vezes, do nosso irmão que trabalha conosco, irmão Germano, mas sempre pautado em elevar o pensamento, em vibrar, e pensar positivo e ter esperança, porque dias melhores virão. Então vamos lá ver o que está reservado hoje para nós. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos aos uns outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim da simpatia, da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que como se fosse pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nós acreditando que existe, já passamos por várias existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
duráveis. As primeiras, que são a dos laços espirituais, se fortalece pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações das almas. As segundas, que é pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Então é o que nós vemos dessas famílias onde os irmãos vivem brigando, vivem se degladiando, um tem ódio do outro. É isso aí, laços pelos laços de sangue, nem sempre são unidos. E os laços do espírito, sim. Porque muitas vezes nós observamos na nossa própria família aquelas pessoas que vêm, que se agregam como se fosse assim um amigo, uma colega de faculdade, né? Como é o caso aqui nós temos aqui na nossa casa, na minha família, com minhas filhas, amigas que são de tanto tempo e continuam com paciência, com os defeitos umas das outras, e tem esse vínculo, mais do que se fosse irmão de sangue. Então nós temos que observar isso, temos que saber que quando nós reencarnamos, nem sempre somos simpáticos uns aos outros. Então é o que nós aprendemos e queremos passar para vocês. Se vocês observarem no dia a dia, nas famílias, temos esses tipos de pessoas que são assim, implicantes uns com os outros, mas isso não significa que nós temos que deixar para lá, que nós não temos que nos trabalhar. Mãe com filho, filho com mãe, implicância com pai, tudo isso existe. Como quando nós tratamos na nossa reunião mediúnica, quando nós estamos lá, vem espíritos ainda com raiva, por que vem naquela família, com o pai, com ódio do pai, com ódio da mãe, porque casou com aquele pai. Então tem várias histórias, são experiências assim muito incríveis, que nos fazem refletir, nos fazem entender todas essas problemáticas que existem desses filhos aí que maquinam a morte de pai, de mãe por causa do materialismo, que existem vários aí na mídia, que nós sabemos. Então, o que é que nós temos que ter compreensão e indulgência? Porque eles vieram para reparar. Porque ninguém pode ter um ódio um do outro. A gente tem que praticar o amor, o perdão. Então, essas dificuldades são de aprendizado. Como nós falamos, muitas vezes no nosso passado, nós negligenciamos, nós matamos, nós éramos de acordo com o pensamento da época, que sabemos que somos criados simples e ignorantes da maldade, mas... E aí o primeiro passo, no início do espírito, era instinto, né? Aí não tinha esse sentimento, e aí nós já, graças a Deus, nós já viemos numa época melhor. E por que perder tempo? Por que não sentir que nesse momento é um momento de mudança, de transformação, aproveitando esse período de dificuldade, onde nós nos aproximamos mais de Deus. Na própria casa nossa, a gente sabe que a maioria, e eu também não fui diferente, a gente vai pela dor, no momento de insegurança, no momento de sofrimento. Aí a gente tem Deus dentro de nós e nós lembramos de pedir ajuda. Aí nós somos encaminhados para as diversas casas que cada um frequenta, igreja. Qualquer um que entenda, porque o Deus é um só. A intenção de Deus é unir todos os seus filhos para o aperfeiçoamento.
prova, como a gente fala, a bondade dele de ter mandado Jesus para ser nosso guia. Para a gente nós fazermos esse evangelho reviver na nossa vida. E nós ficamos perdendo tempo, e agora é a hora. Vamos aproveitar esse momento. Vamos entender essas diferenças nas famílias. Vamos saber que quando um pai e uma mãe recebem um filho, é para fazer tudo o que é possível por ele. Mas se você exemplificar, você querer o bem, você fazer o que pode por seu filho, e ele, por livre escolha, porque a gente tem o livre-arbítrio, escolher um caminho que não é o certo, não vamos ficar nos punindo. Nossa parte nós fizemos, assim como existem tantos e tantos casos que a gente sabe, não é? Então, quando nós retornamos, eles perguntam: que fizeste aos filhos que coloquei sob sua guarda? Se você fez tudo para o aperfeiçoamento de seu filho, para o melhoramento, exemplificou, deu os limites também, porque muitos pais se perdem em fazer tudo que é vontade, não dizer não. E atualmente o que a gente muito vê são as famílias, o pai e a mãe ocupados, trabalhando o dia todo, ninguém tem tempo de conversar, de sentar numa mesa. Quando por acaso sentam, muitas vezes a gente vê cada um ainda aproveitando aquele tempo para ficar teclando. Então nós temos que resgatar isso, resgatar esses valores familiares. E quando nós temos o merecimento de virmos todos unidos e simpáticos uns aos outros, é merecimento que nós já conquistamos em outra. Mas quando nós viemos com os filhos difíceis, mães difíceis, porque também é vice-versa. Mas o que nós falamos hoje, o que nós pensamos assim de esperança, é porque nós sabemos que de 1986 para cá já nasceram espíritos mais iluminados e elevados. E 2000 para cá mais ainda. E agora ainda estamos recebendo espíritos que nem tinham necessidade de reencarnar mais na Terra, mas que vêm para poder, com missão, para exemplificar. Nem sempre nas casas espíritas, tem nas igrejas também. Nós não fazemos nenhuma apologia à nossa doutrina. Só que nós falamos, nós explicamos porque nós entendemos melhor. Porque quem não acredita na reencarnação não explica nada, fica perdido com aquele vazio existencial. Tem as doutrinas as espiritualistas que são maravilhosas, trabalham o pensamento positivo, que é o que a gente tem que fazer, ter sempre pensamento positivo, esperança, que dias melhores virão. Então, nós não vamos nos delongar muito, porque temos ainda outras tarefas. Mas nós agradecemos a Deus, a Jesus, por ter mandado esse evangelho para nós refletirmos. Temos várias leituras. Quem pode adquirir o evangelho, baixar também online, pode ver e começar a entender com a outra visão, porque muitas pessoas acham difícil. Mas não é difícil se você prestar atenção, porque você você está vivendo isso. Então, nós abrimos aqui parentela corporal e parentela espiritual, não é? Então, nós estamos vivendo o dia a dia. Todas as pessoas têm familiares que são difíceis. Muito difícil existir só amigos, existirem só amigos entre os familiares. Então, cada um com o seu sentimento ainda, cada um na sua evolução, mas vamos ter alteridade, aprender a conviver com as diferenças, não ter a angústia da perfeição, é de pouco a pouco, não vamos nos achar que nós estamos, poxa, eu não consigo pensar assim, mas vamos com calma. E se vocês nos acompanharem, vamos sempre estarmos postando, apesar do retorno às atividades, mas nós vamos encontrar mais um tempinho para ficar alimentando esse canal
com os ensinamentos de Jesus. Porque aqui é o que nós vamos aprender a nos valorizar, vamos aprender a valorizar a oportunidade da encarnação, que tem milhões de espíritos lá que querem reencarnar e não conseguem. Vocês vejam pelas estatísticas de como antes, quantos filhos as famílias tinham. E hoje, quantos? Poucos. E com a espiritualidade necessitando de mandar. E aí manda na periferia. Que as pessoas não estão tão preocupadas em ficar dando a educação assim, não tem condição mesmo, aí onde cria um, cria 10 e vai, por aí vai, não é? Mas aí é que está a nossa tarefa. Por que nós vamos para aquela comunidade? Para poder ensinar. Ensinar que não é só ter filho, mas é que tem que dar formação moral. Que eles têm que se transformar para dar a formação moral. Não é? Que lá praticamente o que nós trabalhamos, nós vivenciamos isso, são crianças praticamente queimando etapas. Então não vive a infância, que é maravilhosa. Não vive a adolescência, já fica logo com o filho, com a condição financeira ruim, é preocupando já, então é nossa tarefa. Então, graças a Deus, nós esse ano já estamos levando mais psicólogos, que já tive a notícia de uma também que vai com a gente, né? Para poder conversar, para poder mostrar que elas precisam ter sonho, elas não têm sonho, elas copiam o modelo da mãe. Mas enfim, estamos aqui um para ajudar o outro. Pedimos a vocês que vibrem por nosso projeto Semear, que nós queremos implantar, continuar as ações, porque já estamos implantando, a gente sempre vai, implanta do jeito que a gente pode, como a gente está gravando aqui também, sem recurso nenhum, mas está saindo, porque Deus está sempre no comando e nos ajudando quando nós queremos fazer o bem. Então, muita paz para todos, vamos refletir sobre esse evangelho, vamos reviver na nossa vida. A partir de hoje, comece a entender aquele ente querido, ou aquele que veio na sua vida, ou aquele colega de trabalho. Assim também ter gratidão a tantos outros irmãos que a gente consegue. Eu não tenho irmão e tenho tantos irmãos pelos laços do coração, irmãos e irmãs, que me dão esse alento e me dão essa felicidade. Porque não sinto falta por isso. Então, eu agradeço a vocês que me têm essa amizade. Sei que essa tarefa que me foi dada não foi ao acaso, para preencher também esse vazio que a gente tem, apesar de eu ter sido criada com muita alegria com os meus primos, que tenho primos irmãos mesmo, até hoje a gente considera. Apesar da gente estar longe, mas a gente ama demais. Enfim, vamos trabalhar, vamos servir. Porque tudo mais nos será dado em acréscimo quando nós pensamos no outro, sem querer até retorno. E o Deus é maravilhoso, o Jesus também. Todos esses nossos irmãos espirituais estão aí para nos ajudar, não vamos perder mais tempo. Então, vamos passar agora para a leitura que nós abrimos nessa manhã. Indulgência na alma. Como ser indulgente com imperfeições que você nem sequer admite para si mesmo? Admitir para si mesmo os desejos mais secretos, os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais inconfessáveis é o caminho do autoconhecimento e da indulgência. Olhe para suas sombras secretas com uma promissora gleba de amor, na qual plantará sementes viçosas na colheita dos frutos do bem. Vamos ter coragem. Vamos enxergar ainda onde nós precisamos desse burilamento. Não vamos mascarar. Nós ainda somos imperfeitos, todos nós.
Então vamos lá. E nós temos que ter também indulgência com nós mesmos. Não podemos ter aquela angústia, porque eu não sou, porque eu não consigo fazer igual fulano. Mas vamos, nós estamos na caminhada, cada um no seu tempo. Não existe nada em você que não seja de Deus. Ilumine seu olhar e acolha-se com ternura. Isso é indulgência para consigo mesmo. Diga, eu sou luz, eu sou paz, eu sou filho de Deus. Olhe para você e diga isso. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou filho de Deus. Agora sinta em si mesmo o halo luminoso da compaixão de Deus que te apoia e incentiva para sempre. Diga, eu me amo e eu me amo. Eu mereço o galardão de ser feliz. Então, abri ao acaso, veio de novo. Não sei se eu já falei essa, porque são tantas, mas com certeza nós precisamos refletir sobre a parentela corporal e a espiritual que vem no Evangelho e a indulgência com nossa alma, que a nossa alma a gente considera o espírito aqui encarnado, chamamos de alma. Então, vamos começar hoje. Não vamos deixar para amanhã. Reflexão e amor, sempre espargindo essa centelha maravilhosa que temos de filhos de Deus. E agora nós vamos passar para a mensagem que nós recebemos, para refletirmos. Ontem nós recebemos essa mensagem, que nós fizemos uma tarefa com poucos trabalhadores na parte da tarde, que nos foi pedido pela equipe espiritual, que eles estão tendo muito trabalho agora. Então, nós mesmo nas nossas casas, nessas reflexões do nosso Evangelho, por isso que a gente pede para a maioria que pode abrir no horário. Então, hoje, 20 horas, já temos a nossa tarefa, 20 horas, a nossa tarefa já está preparada, no horário certinho, vai estar lá postada um pouquinho antes, para nós refletirmos e vibrarmos ajudando a equipe espiritual. Muita paz. E vamos lá para a mensagem. Ele deu aqui uma conotação, atenção espíritas, né? Atenção cristãos, atenção quem quer nos ouvir, ou é simpatizante, ou que está querendo entender, porque temos vários no canal. A transição existe, mas não é como, assim, a maioria está divulgando. Vamos ver. O que depende essa transição que eu entendi? A limpeza não é algo improvisado, é sim planejado. Mas o planejamento é feito por todos os desencarnados por essa pandemia. Não se iludam, por nem todos aqueles que retornarão virão para o bem. Por que a gente sabe? Sabe que tem temos vários aí que retornaram ainda sem elevar-se espiritualmente. A transição é necessária, mas está de acordo com a reencarnação de cada espírito, o planejamento. Há uma transformação interna a ser tratada de cada indivíduo, mas o coletivo é quem vai ditar os rumos. Por isso que eu disse, que a gente sempre fala, vamos ter pensamento positivo, vamos orar, vamos servir, vamos fazer caridade, vamos ajudar o próximo, para a gente mudar a psicosfera. Porque dela depende, tudo é individual, mas o coletivo é que vai contar. Como é que aquele país está? Aquele país está espiritualizado? Está entendendo a mudança que precisa ser feita? É isso que eles indagam. E é tudo de acordo, regido pela lei, da ação e da reação, da causa e efeito. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento, cada um, para a gente ajudar o coletivo. A humanidade tem sua oportunidade, no entanto, pode haver uma onda ainda pior do que essa. Porque já foi falado que a nossa oportunidade é agora também, para a gente poder mudar. Depende de cada um, mas cada um
junto a outro, formam um par. E um par se multiplica formando um grupo, e de um grupo para a multidão. O que eu quero dizer na realidade é que esses irmãos que estão desencarnando não estão sendo castigados, nem pense nisso, pois eles estão apenas cumprindo seu planejamento reencarnatório. Todos eles se desesperam a estar na Terra durante esse período, mas a ideia de vocês de que aqueles que descerão serão espíritos superiores e virão para iluminar é um lado enganado, pois nem todo virão com esse propósito. Muitos ainda precisam resgatar suas vidas, precisam completar seu ciclo. E é por isso que ainda mesmo na regeneração haverá situações e acontecimentos os quais serão necessários para o crescimento espiritual. Vocês espíritas, simpatizantes, qualquer um cristão também que quer entender, podem se encher de esperança, mas tenham a consciência que tudo pertence ao Pai. E só Ele pode definir todos os planos e acontecimentos. Mas vamos fazer nossa parte. A Terra é apenas mais um de tantos mundos criados por nosso Mestre. E ela passará por transformações, para que esse espírito também tenha a oportunidade, esses espíritos, de serem encaminhados para outros mundos. Todo plano espiritual necessita de novos espíritos. Estamos resgatando muitos irmãos que estão sendo trazidos por um sentimento de amor e caridade. Sentimento estes vindo deste planeta, por pessoas que estavam sem esperança e sem amor, e que agora se mostram humildes e benevolentes para o seu próximo. Por isso, essa energia está sendo utilizada para resgatar aqueles que pedem perdão. Agradecemos a todos, um grande abraço, Joana Alves, da equipe do Dr. Fritz. Então, nós temos todos esses irmãos espirituais, que às vezes nós nem sabemos, estão aí, ó, para apostos, trabalhando, mandando essas mensagens esclarecedoras. Vamos acreditar, vamos deixar de lado toda essa inércia no sentido de buscarmos a perfeição, aderindo também às campanhas. Isso aí é um meio de ajudar, onde vão ser distribuídos tantos alimentos para aqueles que não têm. Então, precisamos fortalecer esses laços, essas teias de solidariedade. Então, neste momento, nós vamos vibrar, fechar os nossos olhos, vibrarmos por todas as pessoas que estão sofrendo, todos os desencarnados, os encarnados, vibrar pelo grupo terapêutico Luz, que é desse dia a nossa tarefa, que estão aí apostos, que nós possamos unir os nossos pensamentos em prol do bem e do amor. Unir os nossos pensamentos com a equipe espiritual que labora conosco, todos esses médicos que já aqui da Terra já passaram, que estão nos ajudando, os psicólogos, os psicoterapeutas, todos esses unidos para ajudar a todos nós. Mas é preciso querer, Nós podemos ajudar, nós podemos vibrar, como estamos com os nomes lá, sempre orando, também para os desencarnados que estão em aprendizado, que já se manifestaram também com as suas mensagens e que irão se manifestar nessas nossas cartas consoladoras, que muitas vezes achamos que o espírito foi evoluído, que está bem, mas que não está precisando de ajuda. Todos que perderam seus entes queridos, orem por eles, porque todos nós necessitamos de prece. Até os que já foram mais iluminados, mais elevados, que já estão lá no labor, também precisam dessa vibração de afeto, de carinho, de gratidão. Gratidão a Deus, ao Pai, a Jesus, por tudo isso que nós recebemos. Então, vamos deixar agora uma vibração em branco, para ser utilizada para quem vocês quiserem, orando, pedindo a Deus e ao Pai, para envolvê-los nesse manto de amor. Vamos vibrar pelas famílias
de todos os trabalhadores também, por aqueles parentes mais difíceis, que eles possam, neste momento, serem iluminados pela a consciência para saber que tem que viver melhor. Vamos perdoar. Família não pode ficar um brigado com o outro. Não é por acaso que estamos juntos. Esse é um momento único para nós resgatarmos e mudarmos e fazermos essa transformação desses sentimentos que ainda não condizem com um aprendiz do Evangelho, como estamos todos. Cada dia é um novo dia. Vamos colocar agora essas águas que pedimos para a vibração, que nós possamos colocá-las energizando, que caiam fluidos refazedores de paz, de harmonia, de vontade de mudar, de saúde física, de saúde emocional, para nos ajudar. Vamos continuar orando e vigiando, porque a oração também é um lenitivo salutar. Vamos orar pelo Brasil, pelo planeta em geral, por todos esses irmãos que ficam na frente, os profissionais de saúde que possam ser protegidos, que possam ser ajudados e auxiliados neste momento, cumprindo a sua missão, a sua tarefa. Também são soldados do Cristo, exercendo as suas profissões. Então, que cada um possa receber neste momento todo amparo, toda proteção. E vamos também pedir que essas energias caiam sobre forma de pétalas reluzentes, irradiando os centros de força de cada um de nós. Coronário, frontal, laríngeo, esplênico, cardíaco, plexo solar, o básico, que são os chakras principais, que são correlatos com os órgãos do corpo. Então, pedimos neste momento a permissão para encerrarmos, formulando votos de paz e harmonia para todos. Sempre passem no nosso canal, que temos mais tarefas, temos mais evangelho, mais explicações e mais vibrações e orações. Acessem o canal, se inscrevam, dê o like, que é importante para nós. Muita paz, muita harmonia no coração de todos e avante com Jesus.